primeira vista, tudo parece normal. Folhas verdes, crescimento vigoroso, lavoura saudável. Mas nem sempre o inimigo é visível. E quando ele aparece, muitas vezes já é tarde demais. Estamos falando de um velho conhecido da agricultura, as ferrugens. Então, pessoal, estamos estudando o curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Piauí, campus Uruçuí. Eu sou Inácio Freire, esse é meu colega. O Carlão Soares. E vamos explicar um pouco mais sobre as ferrugens, que são uma doença que se alastra pelo nosso país e por outros países, causando diversas epidemias. E vamos nos aprofundar um pouco mais sobre todo esse universo dessas doenças que, como no início do vídeo explicamos, são as doenças que são os inimigos invisíveis das lavouras. Bom, na questão da classificação da doença, ela é uma doença do grupo 5, segundo a classificação de McNeil, que é baseada nos processos fisiológicos principais da planta. No caso, o grupo 5 é um grupo de doenças em que afeta diretamente a fotossíntese da planta. Mais à frente, na questão da sintomatologia, vamos observar que ela é uma doença que está principalmente presente na região da folha e, por isso, ela vai agir de forma nociva para a planta, atacando a sua fotossíntese. A introdução das ferrugens no território brasileiro configura episódios críticos na fitopatologia nacional. O caso paradigmático da ferrugem do cafeeiro teve origem no continente africano, alcançando o estado da Bahia há aproximadamente 5 décadas. Conforme os registros epidemiológicos, a disseminação ocorreu em padrão explosivo. Em poucos meses, a doença alastrou-se por uma área estimada em 600 mil km², equivalente a 7% do território Falando da nacional. sintomatologia, devemos observar em 4 fases. A fase inicial, em que envolve pequenas manchas amareladas na cutícula. Uma segunda fase, que no caso é a fase ativa, em que ocorre o rompimento da cutícula, expondo urediniosporos meio com uma coloração um pouco alaranjada. Uma terceira fase, que é a fase tardia, em que as lesões escurecem, então com a formação de teliosporos. E uma quarta fase, que no caso seriam os danos severos. Esses danos severos irão atacar a planta e principalmente a questão da fotossíntese vai ser danificada por conta das presenças dos esporos e da manifestação da doença. Aqui podemos observar uma folha da cultura do feijão e com os principais sintomas da doença. Aqui podemos observar uma cor um pouco alaranjada, toda espalhada, que são essas manchas aqui, essas estruturas que realmente remetem a ferrugens. E então, aqui, tanto na frente quanto no verso da folha, podemos observar. Essa folha ela está com sintomas de ferrugem e elas podem ser bem perceptíveis nessa situação. Mas temos que observar que nesta situação a doença já tem se alastrado e pode prejudicar imensamente a produção agrícola da sua cultura. A ferrugem é causada pelos fungos da ordem Cotynealis, anteriormente conhecida como Uredinalis. Elas pertencem ao filo Basidiomycota. Esses fungos eles são obrigatoriamente biotróficos, ou seja, eles precisam estar presentes em um tecido vivo do hospedeiro para poder completar o seu ciclo de vida. Entre os principais gêneros, nós temos a Puccinalis spp, causadora da ferrugem no caule do trigo, a Uromyces spp, comumente encontrada na cultura do feijão, a Pacopsora, causadora da ferrugem asiática da soja, e a Emileia vastatrix, que é responsável pela ferrugem no café. Se tratando do ciclo de relação patógeno-hospedeiro, a primeira fase é a sobrevivência, onde no período entre safras, o fungo ele se instala em hospedeiros alternativos, como plantas gastas, soja de inverno e soja irrigada. Nesse período, o fungo produz o teleosporos e se instala em restos de folhas mortas ou em restos culturais, para garantir sua viabilidade. A segunda fase do ciclo é a disseminação. No início do novo ciclo, ele libera urediniosporas, que são uma estrutura facilmente disseminada pelo vento, e ele serve tanto de inóculo primário para infectar as primeiras plantas da safra, como inóculo secundário para garantir perfeição em o mesmo ciclo. Terceira fase é a infecção. Os fungos eles alcançam o tecido foliar e o urediniospora ele
germina em condições favoráveis de temperatura e umidade. Quando ele penetra o tecido foliar, ele estabelece a relação de parasitismo biotrófico, ou seja, ele se alimenta do tecido vivo no hospedeiro. A quarta fase é a colonização. Depois da infecção, o fungo coloniza os tecidos internos da folha e em cerca de 6 a 10 dias começa a surgir os sintomas visíveis, que são pequenas manchas na folha. Depois disso, ele cria os urediniosporos, que são as estruturas que produzem os urediniosporos. A quinta fase desse ciclo é a reprodução e o ciclo secundário. Nessa fase, os esporos recém-produzidos são liberados para infectar novas plantas ou folhas. Isso promove a reinfecção em um mesmo ciclo. Essa característica faz com que ela seja policíclica, que tem várias fases de infecção em uma mesma estação de cultivo. A sexta fase do ciclo é o final do ciclo e a produção do teleosporos. No final do ciclo, com a senescência das plantas e a decomposição foliar, o fungo ele adota uma estratégia diferente. Ele começa a produzir o teleosporos, que é uma estrutura que vai garantir a sobrevivência dele no período entre safras. Terceira fase é a infecção. Os fungos eles alcançam o tecido foliar e o urediniosporo ele germina em condições favoráveis de temperatura e umidade. Quando ele penetra o tecido foliar, ele estabelece a relação de parasitismo biotrófico, ou seja, ele se alimenta do tecido vivo no hospedeiro. Tratando-se das doenças tipo, podemos ter dois exemplos. Ferrugem do como do trigo serve como modelo de ciclo heteróico longo. Este patógeno exige obrigatoriamente um hospedeiro alternado berbéveres e vulgares para completar sua fase sexuada. O ciclo inicia-se quando basidiósporos haploides infectam folhas de berberes, formando picnils, que produzem picniosporos. Estes fertilizam rifas receptivas compatíveis, gerando micélio dicariótico, que origina ésteos na face inferior das folhas. Agora, tratando-se da ferrugem do cafeiro, ela ilustra um ciclo autóico. Suas pústulas alaranjadas formam-se exclusivamente na face abaxial das folhas, com liberação de urediniosporos através dos diastômatos. Em ataques severos, causa desfolha precoce, reduzindo a área fotossintética ativa em até 70%, o que compromete a formação de flores e frutos. Abordando a questão do controle, temos como principais pontos os três seguintes: o controle genético, em que significa resistência, em que usamos o uso de variedades com genes de resistência específicos ou duráveis. É bastante importante fazer o monitoramento da virulência da população do patógeno, pois ele pode superar a resistência. Temos o controle químico, em que usamos fungicidas sistêmicos, como triazóis, estrobilurinas e carboxamidas, e devem ser aplicados preventivamente ou no início da infecção, e tem o uso rotacionado para evitar a resistência. Também temos o controle cultural, que é a questão da rotação de cultura, em que evita o acúmulo de inóculo no solo, destruição de restos culturais, em que reduz fontes de inóculos, eliminação de hospedeiros alternativos, como berberes, no caso da ferrugem do trigo, e também a época do plantio adequado, fugir do pico de infecção. E, por último, a questão de boa adubação e manejo do solo. Plantas mais vigorosas toleram melhor a doença. A nossa região, consultando o engenheiro agrônomo Fabiano de Oliveira, que tem uma presença tanto aqui no Piauí quanto no Maranhão, ele pôde nos dar um pouco mais de noção de como anda a questão da ferrugem e a sua situação aqui pela a região do Maranhão e do Piauí. Segundo suas palavras, Atualmente, a situação da ferrugem aqui na nossa região está tranquila. A gente faz controle preventivo e monitora tudo de perto com equipamentos que captam esporos de ferrugem no ar. Neste sábado, por exemplo, encontramos esporos aqui na região de Uruçuí, mas nada no campo. A doença só acontece se os três elementos do triângulo da doença estiverem presentes: hospedeiro suscetível, patógeno virulento e ambiente favorável. Um deles não estava, e a ferrugem não se manifestou. Por fim, como afirmou Norman Borlaug, do Nobel da Paz, a ferrugem nunca dorme. Epidemias recentes em trigo, café e soja mostram que mudanças climáticas, homogeneidade genética e comércio global amplificam seu impacto.
Portanto, vigilância constante, melhoramento genético e manejo integrado são essenciais. Afinal, as ferrugens continuam a desafiar a segurança alimentar mundial.